Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Deixa eu ajeitar o cabelo aqui, para poder ficar bonitinho. Olha aqui, o cabelo não passou o creme. Brincadeiras à parte, meus irmãos, vamos lá então. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 13, 14, 15 e 16 do primeiro livro das Crônicas. Lembrando que a versão que nós estamos usando quase que de maneira contínua é a versão Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá? Capítulo 13. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e os príncipes e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vê isto do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou e que assim se fizesse, porque isto pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Criat Jeraim. Então Davi e todo o povo de Israel subiu a Baalá, isto é, Criat Jeraim, que está em Judá, para fazer subir ali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com aludes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram, e então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Então, irmãos, essa questão de Davi traz a arca está relatado também lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 1 até o 11. Agora, capítulo 14. O reinado de Davi, reconhecido por Irão, que está lá em 2 Samuel 5, 11 e 12. Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, carpinteiros, para edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do povo de Israel o seu reino se tinha exaltado muito. Agora os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém, é narrado em 2 Samuel 5, do 13 ao 16, e também em 1 Crônicas 3, do 5 ao 8, nas genealogias, Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elipelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Agora Davi derrota os filisteus. Está narrado também em 2 Samuel 5, do 17 ao 25. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-a nas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou. E disse Deus: por meu intermédio rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Ali deixaram seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse. Porém os filisteus tomaram e fizeram umas investidas no vale. E de novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por trás deles e ataca por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas tropas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus saiu diante de ti a ferir o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer,
Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível todas aquelas gentes. Agora o capítulo de número 15, veja que esse relato aqui do capítulo 15 não é narrado em outras partes, nem de Samuel, nem de Crônicas e nem de Reis, tá? Então vamos lá. Capítulo 15. Fez também Davi casas para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus, que lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão, os levitas, e todos os filhos de Coate, Uriel, o chefe, e os seus irmãos, 120. Os filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e os seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. E dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. E dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e os seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vós sois cabeça das famílias dos levitas, santificai-vos vós, os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, o Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois, visto que não levastes da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, do Deus de Israel, e todos os levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas, e nela estava, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, com instrumentos músicos, como alaúdes, harpas, símbolos, se fizessem ouvir e levantassem voz de alegria. Designaram, pois, os levitas Renã, filho de Joel, os irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com ele seus irmãos, segundo a ordem, Zacarias, Bene, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matatias, Elifeleu e Miqunéias, os porteiros de Obed-edom e Jeiel. Assim os cantores Remã e Asaf e Etã, inclusive Etã e Asaf têm salmos, né, dedicados a eles nos livros dos salmos. Semiramote, né, Matadias, ou seja, né, Quenaías, chefe dos levitas e músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da casa. Sebanias, Josafá, Natanael, Amasai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes tocavam trombetas perante a arca de Deus. Obed-edom e Jeaías eram porteiros da casa. A arca é levada para Jerusalém, né? Foram Davi, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, para fazerem subir a arca da aliança na casa de Obed-edom, tendo Deus ajudado os levitas a levarem a arca da aliança do Senhor e ofereceram sacrifícios, 7 novilhos, 7 carneiros. Davi é vestido de um manto fino, como também todos os levitas que levaram a arca. E os cantores e os Quenanias, chefe dos que levavam a arca e os cantores, Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, com som de clarins e trombetas e símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Essa parte que Mical despreza Davi mesmo, está relatada aqui em 1 Crônicas 15 e também em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 16 e do 20 ao 22. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo Davi dançando e folgando, desprezou ele no seu coração. Agora o capítulo de número 16, né? Introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Tendo Davi acabado de trazer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo no nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, todos os homens como mulheres, cada um bolo de pão,
um bom pedaço de carne e passas, e designou dentre os levitas que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, a celebrar e louvar e exaltar o Senhor, o Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos, e os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas perante a arca da aliança de Deus. Agora tem um salmo de Davi aqui no capítulo 16, que esse salmo também você vai encontrar partes dele no Salmo 96, no Salmo 105 e no Salmo 106. Interessante, né? Naquele dia foi Davi e encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem hinos ao Senhor. Entendei aqui o que é um hino a Deus. Vamos lá? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazer conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no teu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam a Deus, buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetualmente a tua presença, lembrai-vos das maravilhas que ele fez e dos prodígios e do juízo dos seus lábios, vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, é ele, o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos permeiam por toda a terra. Lembra-se perpetuamente da aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, do qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo, dar-vos-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andava de nação em nação e de um reino para um povo. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Cantai ao Senhor todas as terras. Proclamai a sua salvação dia após dia. Aleluia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestades estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, porque ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor, ruja o mar e sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se as árvores do bosque na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra. Rendei graças ao Senhor, porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus, Deus da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao seu nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Todo o povo diz amém, e louvou ao Senhor. Então, esse cântico aqui que está entre os versículos 7 e 36 do primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, aqui temos um verdadeiro cântico de louvor a Deus. Aleluia. Então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo ordenara para cada dia. Também deixou a Obed-edom com seus irmãos em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Roça para serem porteiros, e deixou a Zadok e a seu sacerdote aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos pela manhã e pela tarde. E isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Remã, a Jedutum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Remã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas, símbolos, instrumentos de música de Deus. Música de Deus, vamos entender isso, tá? Música de Deus, tá? Que exalta a Deus, que louva a Deus, tá? E os filhos de Jedutum eram os porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi a abençoar a sua
casa. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.